Durante várias décadas, várias pesquisas mostraram que o desenvolvimento dos vícios, seja vício em álcool, drogas, tabaco, e até mesmo determinados tipos de comida, já se sabe que os alimentos ricos em açúcares e em gorduras também podem viciar. Ah, então, ao longo de várias décadas, inúmeras pesquisas feitas inicialmente com animais mostraram que existe uma atividade específica de determinadas estruturas do cérebro que estão interconectadas num determinado circuito, que recebeu o nome de circuito de recompensa, e a atividade dessas estruturas é que está relacionada com o desenvolvimento do vício. O vício é caracterizado, em linhas gerais, pela relação entre determinado comportamento ou a ingestão de determinada substância que produz uma sensação subjetiva de prazer. A partir daí existe uma busca pela repetição do uso dessa substância ou daquele comportamento, e isso vai levando ao desenvolvimento de uma tolerância ao efeito do prazer, ou seja, para que aquela substância ou aquele comportamento desencadeie novamente a mesma sensação de prazer, é necessário uma dose ou uma intensidade ou uma duração maior, progressivamente maior do que aquela que inicialmente era satisfatória. Uma outra característica do vício é que depois de algum tempo, quando a pessoa se abstém do uso da substância ou do comportamento em questão, ela entra na chamada síndrome de abstinência, o que significa que ela desenvolve determinadas sensações ou sintomas que são desagradáveis e que podem ser suprimidos pela retomada do uso da substância ou do comportamento em questão. E isso então vai levando à reutilização da substância ou à repetição daquele comportamento que está então caracterizado como um vício. Então, existem algumas estruturas do cérebro que estão relacionadas com esse tipo de problema. E as pesquisas que inicialmente eram feitas com animais que acabavam sendo sacrificados, tinham o seu cérebro examinado através de técnicas que eram impossíveis de serem feitas em seres humanos, porque o crânio do animal era, por exemplo, aberto, injeções eram introduzidas ali, era feita coleta de material diretamente de determinadas estruturas do cérebro através de punção, de colocação de microcatéteres no cérebro do animal, e isso obviamente é impossível de fazer em seres humanos, além do que esses animais acabavam sendo sacrificados para completar esses estudos das alterações de funcionamento dessas regiões específicas do cérebro. Mas com o desenvolvimento de técnicas mais modernas de exames funcionais de imagem do cérebro, foi possível verificar algumas alterações do cérebro humano através de métodos que não são invasivos, e a partir daí então se começou a estudar que alterações ocorrem no cérebro das pessoas que desenvolvem problemas relacionados com o vício, seja em drogas, em tabaco ou no álcool, até mesmo o vício em comida e a diferença que existe no funcionamento do cérebro entre pessoas obesas e que têm determinados transtornos alimentares e as pessoas que não são obesas. E a partir daí foi se verificando que aquelas alterações que eram observadas nos cérebros dos animais e que estavam relacionadas com o desenvolvimento do vício, as mesmas alterações acontecem no ser humano. E quais são essas estruturas cerebrais que fazem parte desse chamado circuito de recompensa? Então existe o córtex pré-frontal, que é uma estrutura mais superficial da região anterior do cérebro e que é sede principalmente de funções cognitivas, como o raciocínio, a associação de ideias, o juízo crítico,
mas também é a sede da elaboração do pensamento de modo geral, daquilo que se tem consciência. Então, o córtex pré-frontal está relacionado com esse circuito de recompensa, que está, de alguma forma, envolvido no desenvolvimento do vício. Uma outra área que é considerada muito importante é a área ventral do teto do mesencéfalo. O teto do mesencéfalo é uma estrutura muito central do cérebro, porque é a continuação da medula espinhal, desde a coluna vertebral, que ela então, ao penetrar dentro do crânio, vai subindo por entre o cérebro e então no topo dessa região daquilo que é a continuação da medula espinhal, existe uma região que é chamada de teto do mesencéfalo. A região mais anterior do teto do mesencéfalo é uma área muito importante nesse circuito de recompensa. O córtex pré-frontal, ele lança neurônios que produzem um neurotransmissor excitatório chamado glutamato numa região da base do cérebro, que não é propriamente o teto do mesencéfalo, mas fica bem perto do teto do mesencéfalo, que é chamado núcleo accumbens. O núcleo accumbens faz parte de uma estrutura que é conhecida como núcleos da base do cérebro, mais especificamente o corpo estriado. E é uma coisa muito interessante, fazendo uma pausa aqui, um adendo, que a lesão de um tipo de neurônio muito específico encontrado no corpo estriado é a causa de uma doença neurológica hereditária muito grave, para a qual não existe um tratamento adequado, que é chamada de doença de Huntington, onde existe um comprometimento da função motora e que é caracterizado por um descontrole da atividade de contração muscular. Essa é uma característica muito central dessa doença, embora existam outras características pelo acometimento de outras estruturas do cérebro, o que ocorre num estágio um pouco mais avançado da doença. Mas então, o núcleo accumbens faz parte de uma estrutura do cérebro que está relacionada com controle de impulsos em geral. E uma boa parte do corpo estriado controla os impulsos de outras regiões do cérebro e que são filtrados para evitar a contração muscular descoordenada ou involuntária. Então, o corpo estriado, ele filtra determinados estímulos e isso controla determinados impulsos, não só musculares, mas impulsos do próprio comportamento. Então, a impulsividade, que é uma dificuldade de controlar um impulso, que é uma característica do transtorno do vício, ele tem relação justamente com a alteração da atividade no núcleo accumbens, que faz parte do corpo estriado. Então, o córtex pré-frontal lança projeções de neurônios que estimulam o núcleo accumbens através de um neurotransmissor que aumenta a atividade dos neurônios, a atividade elétrica dos neurônios do núcleo accumbens, e o núcleo accumbens tem a capacidade de inibir a atividade dos neurônios da área ventral do teto do mesencéfalo através de um neurotransmissor inibitório da atividade elétrica cerebral, que é o neurotransmissor GABA. Considera-se, através de uma série de pesquisas, que essa chamada área ventral do teto do mesencéfalo e o núcleo accumbens são extremamente importantes para o desenvolvimento de toda e qualquer forma de vício. Os neurônios da área ventral do teto do mesencéfalo, essa região bem central aqui no topo da medula espinhal, mas já dentro do cérebro,
esses neurônios, eles produzem um neurotransmissor que é a dopamina e que vai ativar uma série de neurônios em várias estruturas do cérebro, como o próprio córtex pré-frontal, ou seja, a parte pré-frontal, onde existe o raciocínio, a sede do pensamento, as funções cognitivas, essa área do cérebro, tanto vai estimular um determinado comportamento, como vai ser alvo da região do cérebro que está muito intensamente envolvida com essa questão do desenvolvimento do vício, que é a área ventral do teto do mesencéfalo, através de um neurotransmissor que é a dopamina, que vai ser liberado aqui no córtex pré-frontal. Mas a área ventral do teto do mesencéfalo também libera dopamina em outras áreas do cérebro, como a amígdala, que é uma área de substância cinzenta também numa região mais profunda do cérebro, além do hipocampo, que tem uma relação muito importante com o desenvolvimento de memória, enquanto a amígdala tem uma relação muito direta com o desenvolvimento da coordenação e elaboração dos afetos, das emoções. O hipocampo está mais relacionado com a formação de memória. E essa relação entre hipocampo e amígdala está envolvido num processamento afetivo da memória. E isso é muito importante no desenvolvimento do vício, onde a pessoa acaba desenvolvendo uma memória afetiva positiva de lembranças que vão puxando para a memória aquela sensação de prazer obtida pelo consumo de determinada substância ou por determinado comportamento que acabou se transformando num vício. Então, a área ventral do teto do mesencéfalo libera um neurônio chamado dopamina no córtex cerebral, amígdala, hipocampo, mas também no núcleo accumbens. E então você vê que existe uma interdependência muito grande de várias estruturas do cérebro, produzindo diversos neurotransmissores como glutamato, dopamina e GABA. Alguns desses neurotransmissores, como o glutamato e a dopamina, são neurotransmissores que aumentam a atividade elétrica dos neurônios em determinados núcleos do cérebro que estão envolvidos nesse circuito de recompensa. Já o neurotransmissor GABA, ele tem um efeito de inibir a atividade desses circuitos. A amígdala, que eu já citei, que recebe impulsos estimulantes da dopamina, que é produzida nos neurônios da área ventral do teto do mesencéfalo, a amígdala, então, não confundir com a amígdala da garganta, que é outra coisa. Então, essa área do cérebro chamada de amígdala recebe estímulo de dopamina da área ventral do teto do mesencéfalo e vai liberar glutamato, que é um neurotransmissor excitatório que aumenta a atividade elétrica do núcleo accumbens. E o hipocampo, que também recebe estímulos de dopamina da área ventral do teto do mesencéfalo, ele vai atuar sobre o núcleo accumbens, estimulando a atividade elétrica do núcleo accumbens através de um neurotransmissor excitatório que é o glutamato. A literatura científica considera que o principal neurotransmissor que está envolvido nesse circuito de recompensa e que estaria mais diretamente relacionado com o desenvolvimento do vício é a dopamina. A dopamina, nessas situações de uso de drogas que levam ao desenvolvimento do vício, inicialmente essas substâncias ou determinados comportamentos levam a um aumento da liberação de dopamina. Quando se trata de drogas com um potencial maior de causar dependência, como por exemplo a cocaína, essa liberação de dopamina é muito intensa. Já outras substâncias, como o álcool, cigarro,
levam ao aumento da liberação de dopamina, mas é menos intenso do que, por exemplo, aquilo que a cocaína faz. Mas o que acontece? À medida que a pessoa vai repetindo aquele comportamento, vai usando novamente aquela substância e vai desenvolvendo uma tolerância ao efeito daquela substância, ou seja, vai precisando de doses cada vez maiores da substância para obter o mesmo grau de prazer, de satisfação, a quantidade de dopamina que vai sendo liberada a partir da área ventral do teto do mesencéfalo, a quantidade de dopamina liberada vai diminuindo. E isso então faz com que, numa situação em que a pessoa pare de consumir aquela substância, como por exemplo a cocaína, o álcool ou o cigarro, o que acontece? Existe uma diminuição muito acentuada da liberação de dopamina nesse circuito de recompensa do cérebro. E é isso que faz com que a pessoa desenvolva uma síndrome de abstinência, que é uma série de sensações desagradáveis e sintomas que são desagradáveis, que estão relacionados com a falta dessa substância, né, que acabou se transformando no vício, e então a pessoa desenvolve a busca pela substância novamente. E então a pessoa tem uma recaída, volta a utilizar a substância para poder minimizar aquele desconforto e não mais para obter aquela sensação de prazer como tinha inicialmente. Por isso, então, acredita-se que tentar normalizar esse circuito, atuando especificamente na questão do neurotransmissor dopamina, e que num estágio do desenvolvimento do vício mais avançado, quando a pessoa já tem a tolerância, ou seja, a necessidade de usar doses maiores ou maior frequência da substância, e desenvolver síndrome de abstinência, ou seja, um desconforto pela falta da substância. Nesses casos, o que se acredita é que normalizar a liberação de dopamina poderia ter um efeito benéfico na supressão do vício, já que a pessoa teria uma satisfação com o uso de algum tipo de medicamento que aumentasse a quantidade ou o efeito da dopamina nessas estruturas aí do circuito de recompensa, sem a necessidade de usar a própria substância ou praticar de novo aquele comportamento, como por exemplo a dependência de jogo, né? Então, mas o que acontece? Existem medicamentos, substâncias que ativam os receptores de dopamina, mais especificamente os receptores do tipo D2. Existem vários tipos diferentes de receptor de dopamina, eles recebem números para sua classificação, e os que são mais diretamente envolvidos nesse circuito de recompensa são receptores de dopamina do tipo D2. Existem substâncias que foram criadas pela indústria farmacêutica que têm a capacidade de ativar esses receptores D2 de dopamina. Só que, curiosamente, esses medicamentos provocam psicose, ou seja, delírios e alucinações, também provocam vômitos e desencadeiam nas pessoas um risco muito grande de desenvolver vício em jogo, por incrível que pareça. Então, estimular a atividade dos receptores D2 de dopamina parece não ser uma estratégia muito viável para tentar combater o problema do vício. Por outro lado, os antagonistas de receptores D2 de dopamina são basicamente antipsicóticos, são medicamentos usados no tratamento da esquizofrenia que combatem os delírios e as alucinações. No entanto, é muito comum a associação entre esquizofrenia e transtorno por uso de substâncias, ou seja, vício em determinada substância, seja cigarro, maconha, álcool, cocaína. Então, se os antipsicóticos, que são medicamentos que atuam diminuindo a atividade dos receptores D2 de dopamina, se eles pudessem ser úteis para combater vícios, as pessoas que têm esquizofrenia e têm vícios, elas poderiam melhorar da esquizofrenia e, paralelamente, também melhorar do transtorno
do vício. E, no entanto, isso não acontece com muita facilidade, ou seja, não existe uma melhora simultânea da manifestação de esquizofrenia, dos delírios e alucinações, e também uma diminuição do consumo de substâncias que causam vício nas pessoas que têm esquizofrenia. Então, na verdade, parece que nem estimular os receptores D2 de dopamina, nem inibir os receptores D2 de dopamina são estratégias que ajudam a combater o vício. Isso mostra que esse alvo preferencial das pesquisas, no sentido de diminuir interferir, perdão, no circuito de recompensa através de alteração da atividade do neurotransmissor dopamina, parece que não vai ser esse o caminho. Então restaria o quê? Atuar nos outros tipos de neurotransmissores que estão também envolvidos, como por exemplo o glutamato, que é produzido, né, no córtex frontal e liberado no núcleo accumbens, mas também é produzido nos neurônios da amígdala e despejado também sobre o núcleo accumbens, e glutamato também é produzido nos neurônios do hipocampo e despejado sobre os neurônios do núcleo accumbens. Então, glutamato ele se origina de 3 estruturas diferentes, córtex pré-frontal, amígdala e hipocampo, e é despejado em cima do núcleo accumbens, que faz parte desse circuito de recompensa. Um outro neurotransmissor diferente é o neurotransmissor GABA, e é o único neurotransmissor que inibe a atividade desse circuito de recompensa, e ele é produzido basicamente nos neurônios do núcleo accumbens e é despejado sobre os neurônios da área ventral do teto do mesencéfalo, que são os produtores da dopamina. Então, o neurotransmissor GABA inibitório, produzido no núcleo accumbens, ele é jogado sobre a área ventral do teto do mesencéfalo e com isso ele diminui a produção da dopamina, que normalmente seria despejada em outras áreas do cérebro nesse circuito de recompensa, mas não é tão simples assim. Existem interneurônios, que são neurônios que não fazem conexão entre áreas distintas, né, essas estruturas distintas do cérebro. Ali dentro da área ventral do teto do mesencéfalo, existem neurônios que usam o neurotransmissor GABA para controlar a atividade da própria estrutura que é a área ventral do teto do mesencéfalo. Então, é possível que a atividade do neurotransmissor GABA, que é produzido nos neurônios do núcleo accumbens e é despejado na área ventral do teto do mesencéfalo, eles sejam neurônios inibitórios que vão inibir a atividade dos interneurônios, e com isso eles vão ativar a área ventral do teto do mesencéfalo. Então é bastante complicada essa situação onde existem componentes excitatórios e inibitórios, inclusive dentro de uma mesma estrutura do cérebro que faz parte desse circuito. De qualquer maneira, parece que atuar sobre os receptores de glutamato e sobre os receptores de GABA é que pode ser ou dos dois tipos de neurotransmissor simultaneamente, ou de cada um deles, é que pode ser um caminho mais razoável, apesar da complexidade desses circuitos, para tentar combater o problema do vício, seja em álcool, em drogas, em tabaco, ou o vício em jogo, por exemplo, e até mesmo o vício em determinadas comidas, o que está relacionado com o desenvolvimento de obesidade grave. Para aqueles que tiveram interesse em acompanhar até aqui, muito obrigado.